tertúlia. Meu boa tarde a todos e a todas. Hoje é dia 22 de maio de 2014, uma quarta-feira. O verbete é de número 3030, com 8 páginas, 42 logias e 9 máximos. O tema é pé, da especialidade somatologia. A autora desse verbete é a professora Maria Tereza Bolzan. Uma professora Maria Tereza, ela é graduada em matemática, natural de Santiago, no Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 2002, docente da Conscienciologia desde 2008 e tenepsista desde 2010. O pé é a extremidade do membro inferior, abaixo da articulação do tornozelo, terminada pelos artelhos, assentada por completo no chão, permitindo a postura vertical e o andar das pessoas ou dos pré-humanos em geral, e onde se localizam os plantochakras. O holopensene pessoal da sustentabilidade e equilíbrio somático. Os ortopensenes influenciando na saúde geral. A patopensenidade nutrindo bloqueios energéticos. O pé direito, o pé esquerdo, o teste do pezinho para detecção de doenças no recém-nascido. O pé tendo duas funções distintas, a estática, o indivíduo parado em pé, e a dinâmica, em movimento. O pé humano sendo principal estrutura para o suporte do peso do corpo, recebendo e distribuindo carga. A utilização do pé envolvendo o mecanismo de todo o corpo ao andar, correr, dançar ou saltar. A necessidade de os pés estarem alinhados. A importância dos cuidados básicos com os pés. Os exercícios físicos regulares diários. A automassagem contribuindo na flexibilização e bem-estar. A atenção na compra do calçado. O alerta ao consumidor sobre a confortabilidade do calçado não está relacionado ao preço do produto. Os cuidados redobrados no inverno com os calçados fechados. O uso cauteloso do salto alto e o prejuízo maior aos pés, sendo este associado ao bico fino. O costume saudável de alternar diariamente o tipo do calçado e a altura do salto. Nós lemos apenas algumas das linhas da fatologia, que tem mais de 20 linhas. Agora na parafatologia. Os plantochakras constituindo a pré-kundalini. A absorção da geoenergia. A passagem dos canais energéticos pelos plantochakras, ligando as demais áreas do corpo humano. As pegadas deixando assinaturas pensênicas da Consim no planeta Terra. A pré-kundalini atuando nos fenômenos da incombustibilidade ou folclórico caminhar com os pés descalços sobre brasas vivas, sem se queimar. O parafato de a Consim projetada sentir o parapé. O parafato de andar lado a lado do amparador, a priori não necessitar dos pés. Na argumentologia, no item curiosologia, a professora Maria Tereza traz 5 categorias de curiosidades bem interessantes relativas ao pé. Na sequência, ela apresenta 20 enfermidades, patologias relativas aos pés, e traz uma listagem muito interessante de 150 expressões ou ditos populares referentes ao pé. Bem boa essa listagem, Maria Tereza, assim, traz uma noção abrangente, de como o pé é utilizado no coloquialismo. No item remissiologia dos 12 verbetes, nós destacamos coluna vertebral, consciência podálica, mão, saúde física e soma. Atenção permanente, informações e cuidados com os pés possibilitam maior conforto e saúde, capazes de reverberar em benefícios holossomáticos favoráveis à realização da proexis.
Você dá valor e cuida de modo inteligente dos próprios pés? Está satisfeito com a atenção dedicada a eles? A bibliografia específica traz 5 referências e a webigrafia específica 3 referências. Partindo para a mega-análise, nós temos base, saúde, suporte, membro, equilíbrio, locomoção, caminhada, extremidade, energopensenidade, pré-kundalini, plantochakra, geoenergia, ergonomia, anatomia, fisiologia, podologia, somatofilia, somatologia, reflexologia e intrafisicologia. Maria Tereza, antes da gente partir para as perguntas, conta para a gente, você é graduada em matemática e uma especialista em pés. Conta como é que foi o contexto desse verbete, o que te motivou a trazer esse tema, bastante interessantes as informações que você traz aqui. Boa tarde, então, a todos. Na verdade, eu não sou uma especialista em pé, né? Não sou da área, então aí tem uma pesquisa e algo que me chama atenção há algum tempo. Lá na década de 90, mais ou menos, eu tinha crises muito fortes de enxaquecas. Uhum. E era um problema bem sério que eu tinha, onde assim, eu às vezes perdia um dia inteiro de trabalho em função, né? Dava muito forte a crise, me tapava até a visão e não tinha condições. Tomava remédios fortíssimos e não sabia por quê. Um dia, sem querer, liga a TV e estava dando uma entrevista sobre reflexologia e mostrando pontos no pé onde a gente pode descobrir aquela sensibilidade e que acontece o problema que a gente está sentindo. E eu resolvi testar. A partir de então, eu comecei a controlar as crises de enxaqueca com a massagem no dedão do pé. Também pode ser no dedão da mão, né? Mas na época eu usava o dedão do pé. E a partir de lá eu nunca mais tomei remédio, eu consegui me livrar das crises de enxaqueca através disso. Aí depois que eu me aposentei da função principal da matemática, eu resolvi então fazer alguns cursos na área para autoconhecimento. Cursos básicos, assim, alguma coisa de reflexologia, alguma coisa de massagens, massoterapia, né? E a partir disso ajudou bastante, tanto a mim mesma como a própria família. Nunca atuei nessa área, eu fiz realmente para o autoconhecimento, né? Para saber qualquer problema, é bem mais tranquilo a gente resolver um problema através de uma automassagem, ou de uma heteromassagem que seja, do que você ficar tomando um medicamento que tem, às vezes, vários efeitos colaterais. Aí, feito o primeiro verbete, que foi sobre stand tarístico, eu fui procurar na Enciclopédia da Conscienciologia o meu segundo tema, e eu vi que tinha sobre mão, coluna vertebral, né, algumas coisas assim. Eu pensei, e o pé? Coloquei lá pé, não tinha como, mas o pé, para mim, ele é super importante, né, a locomoção, toda essa parte aí. Aí, então, eu resolvi mandar o título e foi aprovado. Então, o pé deu um pouquinho de trabalho, uma palavrinha bem simples, de 2 letras apenas, mas hoje a gente trouxe aqui, então, para discutir sobre esse membro, né, importante do nosso corpo. Você falou bem interessante, realmente. É uma palavra simples, né, 2 letras, mas que dá quase que uma enciclopédia, né? Porque o tanto de informação que se tem, as funções do pé, pelo menos na fisiologia humana, são inúmeras, né? Então, vamos aqui às perguntas. Na fatologia, na página 6, tá? No final da 7ª linha, você pode discorrer a respeito de o alerta ao consumidor sobre a confortabilidade do calçado não estar relacionado ao preço do produto? Então, fazendo a pesquisa, eu encontrei, inclusive, pesquisa de pessoas ligadas à área, onde fizeram testes com algumas pessoas voluntárias sobre diferentes tipos de calçado, diferentes tipos de tênis, por exemplo. E a conclusão que se chegou nessa pesquisa é que os tênis de menor preço, eles foram bem mais eficientes do que marcas assim de preço bem elevado. Então, a gente precisa ter assim algumas orientações na hora da compra do calçado,
porque não é aquele tênis que está lá na vitrine com o preço mais alto que é o que vai ser o mais confortável. Então, a pessoa precisa ter algumas coisas, tipo, por exemplo, experimentar o calçado no final do dia, porque a gente já andou o dia todo, já está um pouco cansado, o pé às vezes está um pouco inchado, então você vai ter ideia do calçado melhor para usar. Às vezes a gente gosta tanto daquele calçado que a numeração é menor que o pé da gente. Aí o vendedor às vezes fala assim, não, mas com o uso ele vai alargar. Isso é uma bobagem enorme, isso aí é prejudicial para os pés. Então, na hora da compra do calçado, a gente precisa prestar muita atenção na numeração correta, que o pé fique folgado dentro do calçado, os dedos não fiquem apertados, nesse sentido aí. Essa questão do conforto, né, e da questão do preço, realmente é um item interessante que você trouxe, porque muitas vezes pelo preço você está pagando grife, você está pagando marca, e que não necessariamente, né, se reverte em conforto para a condição dos pés. Exatamente. Agora, por outro lado também, você mencionou a questão dos calçados para esporte, né, os tênis, a gente sabe que muitas indústrias, né, muitas fábricas, eles investem bastante em pesquisas, né, relacionadas enfim, a fazer tênis mais específicos para um determinado tipo de atividade física, né? Isso também traz benefícios, né? E tem altas tecnologias para que justamente o calçado se adapte, no caso do tênis, né, por exemplo, que o calçado se adapte melhor aos pés, né? Enfim, tem determinadas linhas também de calçados esportivos que, com o uso, né, evita que o tênis se deforme, não é isso? Sim. E aí vá, digamos, prejudicando ali a utilização, né, do calçado. Isso é bem importante, porque se a gente não presta atenção no tipo de calçado que a gente está usando, porque, na verdade, é o pé que vai nos levar para todo lugar que a gente quer ir, né? Quer seja para tomar o ônibus, o metrô, ou pegar o carro para dirigir, ou a bicicleta, seja lá o que for, né? A gente precisa de estar caminhando. Então, e além daquela caminhada do exercício físico que é importante. Aí, pesquisando também, eu encontrei até um alerta de um fisioterapeuta, e interessante que eu faço isso, achei, coincidiu, a gente ter pelo menos 3 pares de tênis para caminhada. Aquele mais velho, um médio e um mais novo. E você fazer o rodízio entre eles. Então, quando aquele mais velhinho já está, que não dá mais, você compra o outro novo e substitui. Então, são coisas interessantes para você cuidar. Além, como você falou, que as empresas estão investindo muito em tecnologia, então, se a gente consegue também que o vendedor da loja possa passar para a gente as informações que a gente precisa, isso é ótimo, sem dúvida. Então, eu gostaria de comentar com relação a calçados inadequados, né? Muitas vezes você está usando calçados inadequados ainda na adolescência, por exemplo, e acaba desenvolvendo as saliências, sabe, laterais, eu agora não lembro o nome, que Joanete. aí joanetes, né? Porque hoje parece que já tem cirurgias para corrigir isso, né? Eu já vi também muitos modelos, né, famosos com esse problema também. Né, e acaba prejudicando até futuramente de você conseguir encontrar sapatos que, né, que seja, né, não prejudique, não cause dores, né? Então isso também, eu não sei se você está falando em algum ponto do seu verbete. Sim, a gente traz aí também. Isso que você está comentar? falando é muito sério, porque tanto crianças, né, como adolescentes, que o pé está em fase de crescimento, isso é muito importante, porque o que acontece? Às vezes, os pais, na situação da economia, às vezes deixa que a criança use aquele calçado, que o pé cresceu e o calçado já está pequeno. E isso traz um prejuízo tremendo. E pode, inclusive, dar problemas futuramente, inclusive na coluna, além de outras deformidades, não é? Que é importante de cuidar. Então, é bem sério, até eu coloco aqui, né, a importância dos pais orientar os filhos, né, quanto ao uso correto dos calçados. E, às vezes, aquele calçado que está na moda, que o apresentador da TV está usando, a criança usa. A gente vê na rua hoje, eu fico assim apavorada. Eu tive 5 filhas e nenhuma delas eu usei esse tipo de coisa.
Mas a menininha, às vezes de 4, 5 anos, ela está usando um salto, né? A criança está em crescimento, além do pé, né, todo o corpo, a questão da coluna, e isso com certeza vai trazer problemas sérios futuro na vida dela. Calçado na moda, né, das crianças, de plástico, né, plástico, borracha, não sei, aquilo causa, né, suores e cheiros, esse mau cheiro que você colocou aqui, né? E aquilo, quando desenvolve, fica difícil de você reverter, de tirar, né? Isso, tem calçados de plástico muito bonito, até para adulto, né? Mas não é recomendado na pesquisa que eu fiz, porque ele não se adapta muito ao formato do pé. E a questão do suor, né, que também favorece bastante, não é adequado ao uso. Você já começou a falar um pouquinho, Maria Tereza, sobre essa educação dos pais, né, dos filhos com relação ao uso adequado dos sapatos. Eu acho que é isso. Mas você pode aprofundar? Você faz menção disso na sua fatologia, né? O compromisso dos pais na educação podálica dos filhos. Então, principalmente cuidar que o pé está em crescimento, né? A criança, desde que começa a usar o calçado, até os 4 anos, 6 anos mais ou menos, é a fase que o pé cresce muito, né? E às vezes a pessoa compra aquele sapato bonitinho, a criança pouco usou, e insiste que a criança use, né? Então, isso tem que ser cuidado. Para não ter um prejuízo total, digamos assim, passa para alguém, dá para alguém que tem o pé menor, mas sempre cuidar para que o calçado, o mais adequado seria que tenha a ponta arredondada, né, do calçado também, que seja bem confortável. E orientar os filhos desde cedo, né? Porque a gente evita uma série de problemas futuros se a gente cuidar isso aí desde cedo, né? O salto também, a gente descobriu na pesquisa que 2 a 3 centímetros de altura é um tamanho bom. A gente gosta muito, aí está na moda as rasteirinhas, né? Os calçadinhos baixos, tem os mais variados e bonitos nas vitrines, mas eles também causam um prejuízo sério. Então, eu descobri mais na minha pesquisa que o ideal é a gente variar isso aí. Então, procurar, né, cada dia você trocar. Usa a rasteirinha por algumas horas, depois usa um saltinho, usa o tênis e vai intercalando. Você coloca aqui, né, essa alternância diária, né, do salto, do tamanho do salto, do tipo de calçado e da altura do salto, né? Agora, eu acho que foi a Kay que também mencionou, né? Hoje em dia você vê crianças, pré-adolescentes, até mesmo, né, os adolescentes, gente com saltos assim enormes, porque para seguir a moda, e você fica olhando para aquilo e fala, gente, como é que a pessoa consegue andar em cima daquilo? E muitas vezes a pessoa, né, principalmente o universo feminino, né? Tem até uma pergunta aqui que vai perguntar por que, né, qual que é a relação da ginossomática com sapatos e tudo. Mas o universo feminino tem essa condição, né, do uso do sapato como um acessório importantíssimo, né, no vestuário nosso. Então, mas, e aí essa questão da moda, realmente, às vezes a própria criança, como você falou, a condição de pré-adolescente, adolescente, até mesmo adultos, né, usando sapatos totalmente inadequados por horas a fio. E a criança, no caso, como ela gosta de brincar, de correr, né, a criança, ela já por hábito ela tem isso. Aí ela está com um saltinho que ela pode até torcer o pé, ter um problema sério ali na hora, nem esperar o tempo passar para dar um problema, né? Essa alternância de saltos, né, do tamanho dos saltos, é para as mulheres que às vezes acabam usando saltos altos demais, né? Então essa é a recomendação. Mas para os homens, né, os homens geralmente usam, né, saltos bem, acho que menos de 2 centímetros, né, diariamente, e não muda, né? E como é que ficaria essa condição? No caso do pé masculino, né, também tem chinelos, sandálias, outras variedades, também procurar variar nesse sentido, né? Também é muito recomendado a gente andar de pé descalço, de vez em quando, em lugares seguros, não é? O pé também precisa disso. Então, cada um precisa também descobrir o que faz bem para si próprio, né? E conversar com a pessoa especialista, com o fisioterapeuta, o ortopedista, que ele vai dar dicas, né, bastante.
A gente também encontra muita coisa na internet, os especialistas da área estão falando muito, sabe? Então, tem um material bastante imenso aí na área, trazendo esse tipo de informação hoje em dia, né? E como você comentou, o caso da mulher, às vezes a mulher está numa profissão que ela é obrigada a usar aquele salto alto, né? Pela profissão, pelo trabalho que ela desempenha. Tem situações que ocorrem. Então, a questão do salto alto, gente, é um problema assim, muito sério. Eu até coloquei aí na bibliografia algumas coisas para quem quiser aprofundar mais, né? A gente sabe que isso é muito sério. Até há pouco tempo apareceu o caso aí da Xuxa, né? Porque você pensa bem, né? O pé, para a gente fazer a caminhada, eu queria ter trazido um pé de borracha, que nem a nossa colega trouxe da orelha, mas eu não consegui. Mas a caminhada, por exemplo, vou usar a mão. A gente apoia o calcanhar, depois a parte média, plantar, e os dedos. Né? Um pé, depois o outro. Isso seria o normal. O que acontece com o salto? O pé está todo inclinado, principalmente o salto alto, né? E se o bico fino do calçado, ainda os dedos estão todos amontoados. Então, aonde que vai a sobrecarga do nosso peso? Eu encontrei uma figura lá na internet que chegou a dar sabe, fizeram um pé e o salto do próprio tecido, como se fosse o tecido humano, né? Porque tem pessoas que não sabem andar sem o salto. Realmente, ele, às vezes, né, ele dá aquela elegância maior à mulher. Mas ele traz um problema assim, muito grande, traz vários problemas. Eu queria comentar com você acabou de falar aí de a pessoa que não sabe ficar sem salto. Eu teve uma época da minha vida que eu só usava salto do grande. E usei muito tempo salto. Eu tinha uma moça que morava em casa que me ajudava nos afazeres de casa. E chegava no final de semana, eu queria ajudá-la na faxina também. Você acredita, eu fazia faxina de salto, porque se eu tirasse o sapato, doía a barriga da perna, sabe, a panturrilha? Ficava doendo. Passava alguém lá, via com a vassoura, com o rodo, achava a coisa mais ridícula. Até explicar que o focinho de porco não era tomada, era difícil. Mas que prejudica, prejudica. Aí, depois desse tempo, eu já comecei a andar de tênis, aprendi a andar de sapato mais baixo. Eu fazia caminhada 3 vezes ao mês, a semana. Andava de 12 a 14 quilômetros. Eu adorava. Agora eu não costumo mais de salto. Eu uso o salto quando eu preciso. Caminhada de salto? É uma tristeza, não. Falando, eu andava normal. Eu adoro fazer caminhada, né? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que eu não consigo usar salto hoje. Se eu coloco um salto um pouquinho mais exagerado, aí é que dói tudo. Aí dói perna, dói corpo, dói coluna, é a idade também, né? Mas que a gente quer é o costume mesmo, né? Agora eu vou... Até comentando aí nessa parte, eu encontrei um estudo que especialistas fizeram um teste com calçados, as mulheres usarem o salto de 3 centímetros, de 6 centímetros e de 9,6 centímetros, né? Fizeram uma pesquisa aí. E constataram que 20% das mulheres já sentem dor na mesma hora que coloca o salto alto. 20%. 40% sofrem dores 2 horas após o uso daquele calçado. E 30% sentem dores após 4 horas de uso do salto. Só 10% que não sentiram qualquer desconforto com o uso do salto maior. Então, é bem sério. E, em geral, eles falam também que reflete lá no ombro. A mulher tem o desconforto no pé e acaba sentindo também dor nos ombros pelo equilíbrio, talvez, que ela tenha que fazer, né? Principalmente se o salto for muito alto. Agora, gente, vocês veem, né? Com a devida vênia, as mulheres que querem sofrer com elegância, mas é uma burrice, não? Você sofrendo dor quase imediatamente depois de usar um sapato, você permanecer com aquele sofrimento, com aquela dor, onde é meio inconcebível uma coisa dessa, né? Porque hoje em dia também, a gente estava falando da questão do progresso da indústria, né, de calçados,
você vê que tem marcas que eles estão investindo em calçados confortáveis, né? Tem aquelas linhas Comfort e tudo, principalmente no universo feminino, e que tem uma aparência, né? São bonitos ou tem uma aparência elegante. Porque antigamente a questão dos sapatos mais confortáveis dentro do universo feminino sempre era associado com aquela condição do sapato ortopédico, né? Voltados mais para a terceira idade. A gente falava, essa é mais sapato de velho, né? Não tinha uma coisa dessa. Aquelas marcas mais confortáveis eram associadas ao sapato, né? De pessoas mais idosas, né? Pilar está rindo ali, né, Pilar? Ou então com condição de sapatos ortopédicos. E hoje não, né? Já tem, a indústria já está, digamos assim, evoluindo nesse sentido de trazer mais conforto e também com uma aparência, né? Com uma estética do calçado melhor. Exatamente. E a gente também não precisa deixar de usar esse tipo de calçado, né? O ideal, se você precisa, deixa para momentos mais, né? Digamos, um evento mais especial, uma festa social lá que você precisa usar. Então, algumas horas. Então, você... Agora, claro, existe esse caso aí de mulheres que trabalham em certos lugares que são obrigadas a usar todo dia. Aí, nesse caso, pode recorrer a esses tipos aí que hoje já existem, né? E o ideal mesmo é variar o tipo de calçado, a altura do salto, e aí jogando, né, com a rasteirinha, com mais alto, com médio, com tênis, né? E vendo como é que pode fazer e como é que seu corpo está respondendo àquele tipo de calçado, né? É interessante que eu não sei se isso faz parte da cultura americana, mas da cultura nova-iorquina com certeza eu sei que faz, né? Você vê aquelas mulheres assim super elegantes, muito bem vestidas, né, andando na rua ou no metrô e de tênis ou com sapato mais baixo, mas de tênis, para que quando elas cheguem no trabalho elas já põem um sapato, né, de salto alto, tá na bolsa e tudo, e elas já trocam para ficar, né, no ambiente de trabalho com um salto mais alto em função aí da elegância, da própria estética. Mas enquanto elas estão caminhando na rua, elas estão com tênis ou com sapato mais baixo, justamente para poder se locomover melhor, né? Andar melhor nas ruas e em função do conforto também, do bem-estar. Continuando aqui na fatologia, Maria Tereza, na 7ª linha agora, não, desculpe, fatologia, página 7. Patologia, página 7, na 1ª linha. Você pode falar sobre o emprego sadio dos pés, favorecendo o cumprimento da programação existencial pessoal? Então, se a gente pensar que nós estamos aqui no intrafísico, né, com o nosso corpo biológico, e temos uma proex a cumprir, uma missão, algo a fazer, os pés precisam nos levar para onde a gente precisa ir, né? Seja para o curso, vir à tertúlia, ao evento que a gente vai. Seja a pé, seja usando outro meio de locomoção, né? Então, isso é importantíssimo, porque... Então, não tem como, né? Se você pensar, poxa, o pé é um membro do corpo físico, tanto quanto a mão, outro membro qualquer. Mas ele tem a sua importância porque... Se o pé não consegue nos levar para onde a gente quer se deslocar, eu costumo brincar, como que eu vou ir? Como que eu vou fazer, né? Claro que tem pessoas que têm problemas, às vezes, dificuldade com os pés, né? Mas a gente entende que essa é a principal função para poder cumprir a proex. E tem toda a questão anatômica também, fisiológica, que você mencionou muito bem aqui no seu verbete. Os pés são a base, né? São a base da nossa estrutura somática. Então, se a base traz, né, ou está prejudicada, os reflexos no restante da estrutura também podem ser danosos, né? A gente estava mesmo falando, você mesmo falou, né, da condição de reflexos na coluna, muitas vezes nos ombros, toda a estrutura nossa, né, em termos de coluna vertebral, estrutura óssea. Se a pessoa não toma cuidado com os pés, a nível de calçados e tudo, isso acaba ficando, a estrutura, né, do corpo fica prejudicada. E o soma prejudicado, a nossa proexis também
corre risco, né? Eu acho que às vezes a pessoa não dá tanta atenção por não conhecer mesmo a anatomia, a estrutura, porque se pensa bem, são 26 ossos, né, que a gente tem nos pés, 30 e poucas articulações, mais de 100 ligamentos, mais de 20 músculos, e são milhares de células nervosas que mantêm essa máquina da gente andar, né? Então, o perfeito funcionamento depende de tudo isso. Ainda tem mais a questão sanguínea, né? Veias e artérias circulando toda essa parte aí. Então, é fundamental a gente cuidar. Hoje em dia está tão fácil, né? De a gente, se tem preguiça de ler o livro, coloca no Google lá, né? Ele responde para a gente tanta coisa. Então, já não cabe mais a gente deixar isso de lado, né? Para mim, é de extrema importância, além de que a gente pode trabalhar várias coisas aí, como eu citei o caso da enxaqueca, né, através de uma massagem no pé e não precisar tomar um medicamento, por exemplo. Posso complementar? Tudo bem? Vim pegar no seu pé. Na psicoterapia corporal, tem um termo chamado de grounding, que é enraizamento mesmo, que vai trabalhar justamente essa valorização dessa parte do pé, das pernas, né? E aí, em relação a isso, eu queria que você ampliasse aqui na página 7, na parafatologia, na 4ª linha. A energia deslocando-se pelas pernas e potencializando-se no sexochakra. Então, até agora a gente falou mais da parte física. Vamos agora pensar um pouquinho na parte energética, né? Então, nos nossos pés, a gente tem os corações plantares, como a gente chama, ou, né, os sexos, os chakras, plantochakras, e não é por acaso que a função deles é absorver a energia da Terra, né? Querendo ou não, todos nós fazemos isso o tempo inteiro. Os pés estão absorvendo essa energia, né? E o que faz? Absorve e acumula ali? Não, essa energia ela é conduzida, né, através dos meridianos e ela vai ser levada para todas as demais partes do corpo. Então, é importantíssimo a gente pensar também na questão energética, né? Aonde que o pé está pisando, que tipo de energia está absorvendo, e prestar mais atenção também no controle da energia para trabalhar o corpo energético, o nosso energossoma. Então, há uma interligação muito importante aí também. E justamente a condição como você falou aqui, né, Maria Teresa, dessa potencialização no sexo chakra, por isso que os chakras plantares são também chamados de pré-kundalini, né, porque eles antecedem a kundalini, que é justamente o fulcro de energia sexual, né, que é a condição da kundalini ali. E aí, a primeira convergência que vai ter dessas energias absorvidas pelos plantochakras é justamente no sexo chakra, né? Acho que é essa a pergunta essa era que é a sua dúvida? Sim, e dali distribuídos, não é, para os demais chakras. E a gente tem, inclusive, os plantochakras considerados os chakras secundários. Mas eles são importantíssimos, não é porque são secundários que são menos importantes, né? Então, ele absorve, traz para Kundalini, sexo chakra, e dali é distribuído para os demais, o tempo todo. É a importância, então, da gente prestar atenção na parte energética e ver como é que a gente está trabalhando isso aí. Agora, tem uma pergunta do teletertuliano aqui, bem sincrônica com esse momento da tertúlia, que ele pergunta, ele, né, pede para falar mais sobre a absorção da geoenergia, que está na parafatologia, no final da 2ª linha, parafatologia. E quais técnicas podemos usar para intensificar a absorção da geoenergia? Então, a gente trabalha aí, né, com a energia dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, a absorção, não é? A podocefálica e a cefalopodálica. Então, é importante a gente prestar atenção nessa absorção. Para que a gente, como a energia não tem distância, a gente não precisa também estar absorvendo aquela energia onde a gente está. Se a gente está passando num terreno baldio, onde joga lixo,
a energia ali está complicada. Se eu tenho um pouco de domínio, eu posso pensar na absorção da energia imanente lá do meio das cataratas do Iguaçu. Por que não? A energia imanente lá do centro da Terra, né? E você ter um pouquinho mais do domínio energético para absorver essa energia. Porque é através dessa absorção que eu vou estar trabalhando todos os meridianos. A partir dos pés, até eu imprimir aqui uma figurinha, não dá para ver muito, não sei se dá para ver. É o corpo humano, a partir do pé, são 5 meridianos de um lado e 5 meridianos do outro, né? Que vai até a cabeça e retorna, né? Vai para as mãos, para todo o corpo. Então, é muito importante a absorção dessa energia que vai ser distribuída pela pré-Kundalini, como a gente falou antes, e vai estar distribuindo aos demais canais através dos meridianos, né? Então, a energia telúrica é uma energia imanente, é uma energia que nós precisamos, e a gente precisa qualificar, entender mais sobre esse tipo de energia. Uma técnica que pode ser utilizada, né, Maria Tereza, é a pessoa ela fazer uma elongação dos plantochakras como se fossem sim sondas na direção do solo, né? Então você elonga os sexochakras, trabalha o sexochakra não, desculpa, os plantochakras, como se fossem sondas energéticas, e a partir disso, com a utilização da vontade, você pode absorver a energia telúrica, né? Como você disse também, caminhar descalço, porque isso vai ativando justamente os plantochakras, né, e vai favorecendo o desbloqueio e a liberação, a ativação dos plantochakras. Tem até não sei se você já ouviu falar disso, tem uma ciência, uma proposta científica comprovada em estudo científico chamado Earthing, que é justamente o fato de você manter contato com a Terra, né, você próximo do grounding que ela falou ali, né, do aterramento, mas o earthing é earth de terra, né, de você realmente manter o contato com os pés com a terra. E eles estão já pesquisando, já tem evidências científicas nesse sentido, do tipo de doenças que surgem. Eles não fazem abordagem pelas bioenergias ou pelas energias imanentes, mas pela condição do campo eletromagnético que o corpo traz, né? E justamente da interfusão energética com o solo e esse eletromagnetismo. Então, eles comentam que pelo fato de nós começarmos a caminharmos cada vez menos descalço, a gente está usando cada vez mais sapato, muitos sapatos, né, consolados são isolantes, né, em geral, solados de borracha e tudo, como isso dificulta essa transmissão de energia para o próprio solo, né, acarretando com isso doenças, moléstias, inclusive a nível psicológico, né, eles trazem evidências, inclusive, no sentido de estados de humores mais depressivos, apatias, em função dessa dificuldade, dessa menor troca de energias do corpo físico com o solo, né, com o ambiente. Boa tarde. Eu adorei o verbete, que eu acho assim, eu tenho bastante questões assim relacionadas aos meus pés. Tenho dificuldade de usar sapato fechado. Sinto os pés muito quentes, suo bastante. E aí, entendendo mais um pouco sobre energia, eu estou entendendo um pouco mais da minha própria manifestação, né? E eu queria que você fizesse uma relação dessa questão, dessa historização, dessa importância dos plantochakras na TANEPS. Ou a relação que você encontra aí com a própria tarefa energética pessoal, assim. Então, ali, quando se complementou das técnicas, eu havia esquecido que estava também na pergunta, né? Tem várias técnicas que a gente pode usar. É importante a gente descobrir qual é que se adapta mais, né? Eu, por exemplo, quando estou caminhando, eu uso uma técnica de absorver energia da caminhada lá na Paraná, onde eu estiver caminhando, principalmente a telúrica, e absorver nos plantochakras. Eu formo uma bola enorme de energia nos meus plantochakras e já aproveito e absorvo outros tipos de energia imanente também. E na minha caminhada eu vou conduzindo a energia, que ela suba até o meu sexo chakra, depois até o meu umbilico, chakra por chakra. Eu vou sempre trazendo energia imanente a cada um dos chakras, faço com que aquele chakra seja exteriorizado, seja desbloqueado e que ele comece a pulsar.
E assim eu vou trazendo essa energia a cada um dos chakras, passando naquele e pulsando no mesmo ritmo. Consigo fazer caminhando sem menor problema, com uma certa prática, né? Claro, se você estiver conversando com alguém junto, daí não vai conseguir. E até que ele chegue lá. Quando chega no corono chakra, eu faço aí vibrar todos os mais de 88 mil microchakras, ou seja, o nosso energossoma. Aí eu sinto aquela vibração intensa e chego ao estado vibracional através disso. E aí, à medida que eu vou fazendo, eu já consigo também só determinar, por meu mental soma, chegar ao estado vibracional através da vibração dos chakras. Para mim, é uma técnica excelente. Eu consigo desbloquear muitas coisas. Claro, você pode fazer deitado, sentado. Eu estou dando um exemplo que, para mim, é mais corriqueiro fazer isso enquanto eu caminho, porque, para mim, a caminhada é vício. Eu faço isso todos os dias. E tem muitas técnicas, né? Você também pode fazer aquela vertical, que absorve, leva para o infinito. Na hora da TENEPS é fundamental a gente também trabalhar a energia para desassimilar também as coisas que não estão muito menos boas, digamos assim, do dia. Então, tanto no início e no final, eu costumo fazer isso, trabalho a energia e depois eu libero a energia para acoplar com o amparador e trabalhar na TENEPS. Então, não sei se é mais ou menos isso que você colocou, se você tem alguma coisa a acrescentar. Eu queria saber se existe também, se você percebe, no seu caso, claro, alguma correlação que existe entre a exteriorização pelos plantochakras e algum trabalho específico desenvolvido, quando tem alguma coisa, se existe algum padrão, no seu caso, assim, e se existe algum padrão, como é que você faz para conseguir manter, né, essa exteriorização, essa qualificação aí das energias? Você está falando isso durante a TENEPS? Durante a TENEPS. Durante a TENEPS. Olha, em geral, depende, varia, né? Porque cada dia é diferente no meu caso, né? Então, eu não percebo muito, mas eu tenho muita facilidade nos plantos chakras e mais ainda nos palmos chakras. É onde eu percebo mais a energia. Tanto é nessa técnica que eu citei, que eu procuro fazer enquanto eu caminho, eu acumulo energia nos plantos, por si só, ela já está ali acumulada, mas eu nem determinei ainda a pulsação lá, eu estou trabalhando os outros chakras. Em geral, eu deixo por último os plantos para fazer aquela ativação. Mas ele já está ativado por conta e eu já sinto os palmos também logo em seguida. Ele absorve já meio que automático, né? Assim, bem específico na TENEPS, tem alguns casos, às vezes, que eu percebo mais, mas aí nesse caso é mais nos palmos chakras, no meu caso. Eu já vi assim relatos de pessoas que estão iniciando a TENEPS. Eu não sei se isso é um padrão, eu não poderia te dizer, mas é comum você ouvir pessoas que estão no início da TENEPS que sentem bastante a ativação dos plantochakras, seja na exteriorização, principalmente na exteriorização de energia durante, né, o início das práticas da TENEPS, nos 6 primeiros meses. Pode ser que tenha algumas hipóteses para isso, mas realmente a pessoa ela tem que analisar o caso dela, né? Como os chakras são chakras que estão, a princípio, são bastante ativados pelo próprio caminhar, né? Então, no caso de um tenepsista iniciante, uma hipótese que a gente coloca é que justamente a movimentação das energias pelos plantochakras está ocorrendo para um maior equilíbrio, né, do próprio energossoma, uma ativação dos chakras de modo geral. Os amparadores podem, né, tá dando assim uma calibrada, né, energética no tenepsista, e aí os plantochakras estando mais desbloqueados, isso facilita a condição de energia. Mas aí cada pessoa tem que analisar o seu caso. Pilar, você quer colocar alguma coisa com relação à TENEPS e os plantochakras? Pela sua experiência, pela sua veteranice aí? Eu acho que é isso mesmo que foi colocado. Devido a essa ativação assim quase que natural, às vezes ela passa despercebida. E no momento em que a pessoa para fazer aquela intensificação energética, ainda com aquele acoplamento do amparo, às vezes intensifica mais onde há mais movimento. Mas toda essa energia é aproveitada, tanto no equilíbrio do próprio tenepsista, quanto para assistência. Né? Era só um detalhe. Muito bom. Você quer fazer uma pergunta? Sim, parabéns pelo verbete. E aqui na fatologia, são, na realidade, 2 questões. A primeira está na 5ª linha, de cima para baixo.
há necessidade de os pés estarem alinhados. Sim, é importantíssimo essa questão, né? A gente tem pé direito e pé esquerdo, seria para a gente estar com eles sempre alinhados. A gente senta, cruza uma perna, o pé, né? Ou a gente fica de pé, apoia todo o peso. Então é muito importante a gente cuidar disso aí. E é difícil, né? Porque esses maus hábitos a gente tem, né? E os pés não estando perfeitamente alinhados, alguma parte do nosso corpo vai precisar buscar esse alinhamento, vai compensar de alguma forma. Então, isso vai reverberar, de repente, lá no joelho, lá na coluna, num outro lugar. Então, a importância de estar sentado, né, e com os pés bem alinhados, ou mesmo que seja de pé, o apoio também do peso sobre os dois pés. Tá ok. Agora, a segunda é na linha de baixo. Os exercícios físicos regulares diários. De certa forma, você já falou que tem ligação com o da megapensenologia, né? O penúltimo megapensene, caminhar faz bem, aliado a esse, os exercícios físicos regulares diários. Isso, na megapensenologia a gente, né, colocou ali como um reforço, caminhar faz bem. Para mim é assim, tão importante, inclusive eu coloco aí na bibliografia o livro do Zapata, né, do Carlos, que ele... deixa eu ver como é que é o nome do livro mesmo. Está no número 5, não é isso? É o item 5, né? Aprenda a viver sem dor de cabeça. Aí esse livro me chamou a atenção e eu fui olhar e realmente ele fala capítulo inteiro lá sobre a questão das caminhadas, exercícios físicos, né? E aí, então ele cita que a gente caminhar é tão familiar a nós como respirar. A gente o tempo inteiro está respirando e a caminhada seria para ser como a respiração. Então eu descobri isso já faz aí mais de 30 anos, né, a questão da caminhada. Para mim, ela é importantíssima, ela entra na minha agenda como o meu banho diário. Aí a gente tem controvérsias que a caminhada 3 vezes por semana, né, não sei quantos dias. Inclusive, esse autor desse livro, ele tem uma pesquisa ampla, super interessante, da questão que ele coloca assim: a gente se alimenta todo dia, a gente faz todas as outras atividades que o corpo precisa todos os dias. E por que a caminhada é 3 vezes por semana, por exemplo? Às vezes a pessoa deixa de caminhar porque é domingo, porque é feriado. E justamente naquele dia ela exagerou na alimentação. Ela comeu aquele churrasco gordo, ela tomou uma cerveja, comeu mais doces. E aí ela acha que não precisa caminhar. Então, né, coitado do organismo entendendo dessa forma. Eu concordo plenamente com ele, porque quem me conhece sabe que para onde eu vou, meu tênis vai junto e a minha caminhada faz parte como o meu banho. E já estou sexagenária e isso está me fazendo muito bem, obrigada, né? Então, eu não deixo por nada. Então, isso aí, o exercício físico, a questão de cada um. Nesse livro, ele recomenda a caminhada ininterrupta, que ele chama de caminhar meia hora todos os dias, da seguinte forma: 5 minutos de alongamento, 20 minutos de uma caminhada, ele até dá uma fórmula lá para você ver os seus batimentos cardíacos, o seu passo, para você ver se você pode ou não acelerar mais o passo. Ele traz todas umas fórmulas bem interessantes, eu não trouxe aqui, mas o livro tem na holoteca. E 5 minutos finais de relaxamento, de volta à calma. Para mim isso é pouco. A minha caminhada ela tem que ser de 1 hora, 1h15, mas é a minha. Eu já estou acostumada no meu ritmo há mais tempo, né? Então essa questão aí, gente, e quanto mais a gente, né, começa a pesquisar e a pensar e a falar sobre saúde, isso está extremamente ligado. Em efeitologia, na página 7, o primeiro efeito, o efeito das características genéticas e paragenéticas na constituição do formato do pé. Você poderia falar um pouco para a gente? Então, aí a gente começa a pesquisar. A Neida aqui, que me acompanhou mais no verbete, ela sabe, né? Foi difícil deixar só 8 páginas aqui, porque a gente encontra muita coisa. E agora, nos últimos dias, eu ainda ia pesquisar mais um detalhezinho, encontrava mais coisa.
E aí você tem, basta observar, né, os pés. Aquele pé com o segundo dedo maior, o outro pé com os dedinhos retos. Além de falar, além dos artelhos, né, tem também a questão do próprio pé. Alguém tem o pé mais chato, outro com mais curvatura. Então tem vários tipos. E tem o efeito genético, né? Tem muitos casos aí. E o paragenético a gente sabe, no nosso estudo da Conscienciologia, a gente sabe que a paragenética, né, que é a herança da gente mesmo, de outras vidas, e mais a influência da genética. Só que tem muita coisa que dá para corrigir, né? De preferência, quando as crianças ainda... Eu lembro que a minha filha mais velha, quando nasceu, ela caminhava com os pés, com a ponta dos pés para dentro. Qual a influência, não sei de onde veio. Na família não tinha ninguém assim. Então, tinha que usar uma botinha que forçava, era sentido inverso, como se o pé direito fosse o esquerdo, trocado, sabe? Para forçar o pé a virar. Então, ela usou aquela botinha por um tempo e acabou corrigindo. Então, tem muitos casos, né, para analisar. Aí tem o pé grego que eles falam. Aí eu descobri que o meu pé tem alguma coisa com o pé grego, porque o meu segundo dedo ele é maior que os outros, então ele sempre chama atenção. Aí tem vários tipos que vem ou da genética ou da paragenética, não tem outro jeito, né? Agora, essa condição da genética é tão interessante porque eu mesmo assim observo na minha família nuclear, tem assim a aparência dos pés, o formato dos pés, o tipo dos pés, muito próximos de determinados parentes meus, né? E, por exemplo, a Kátia, minha irmã, já tem um pé totalmente diferente do meu e, no caso, né, que seria da minha tia, da minha mãe, que nós teríamos pés mais parecidos. Mas eu comparando, assim, por exemplo, os meus pés com os pés, por exemplo, da minha mãe e da minha tia, a gente são muito parecidos mesmo. Então, assim, a influência genética é interessante, né, da gente observar. É a cara da mãe, não, eu tenho o pé da mãe, né, ou tenho o pé do pai, né? Fala aí. Então, isso é verdade mesmo. A minha filha, por exemplo, ela tem o pé igual ao meu e a unha também puxa muito, aquela unha grande. Falando sobre unha, é isso que eu queria saber. O mito da unha respirar, porque eu vou na pedicure ou na manicure, e ela diz que tem que deixar a unha respirar. Agora, um fala que tira a cutícula não é bom, outro para tirar a cutícula. No fim, você não sabe o que você faz. Você tira a cutícula porque a estética fica bonitinho. Mas tem países que nem usa tirar a cutícula, né? Então, na realidade, você fica perdida. Você não sabe o que fazer. Fica com cutícula sem cutícula. Faz, deixa respirar. Passa ou não passa esmalte? Mas tem o ponto de equilíbrio, eu acho. Então, a unha daria outro verbete, se a gente for pensar, que tem muita coisa sobre a unha, né? Mas ela está relacionada aí também. Eu também passei por essas fases, né? E eu gosto posso estar sem batom, mas eu gosto de estar com a unha arrumada. Não sei o porquê ainda. Então, eu passei por essa fase porque aí... Não, mas a unha tem que respirar. Então, teve uma época que a manicure dizia assim, não, pelo menos 2 semanas, e 2 semanas era muito para eu ficar sem esmalte na unha, né? Então, ela fazia uma polida e eu usava um óleozinho lá para reabilitar a unha, para... Enfim. Aí, fazendo a pesquisa do verbete, é que eu fui descobrir que a composição da unha é de queratina. E queratina é um tecido morto. Por si só, ele não tem que respirar. Então, é um mito. Mas, por outro lado, a gente precisa, sim, deixar a unha sem esmalte. Mas, por causa das toxinas do esmalte, dos problemas que ele tem, até também na pesquisa eu descobri um esmalte que ele não tem formaldeído, por exemplo, outras coisas que tem até na acetona, que se você pensar, a acetona também é prejudicial. O ideal é a gente procurar usar um removedor de esmalte que não tenha acetona. E, então, eu já deixo isso com a manicure, ela vai usar o meu removedor, porque é claro que é mais caro e, em geral, as manicures vão ter acetona para passar na sua unha, né? Então, o problema é isso. O problema é a questão que os esmaltes têm na composição muita toxina. E eu descobri um nome lá, Derma Nail. É Nail que fala de unha em inglês? Nail?
Nail. Nail. Que é um esmalte que não contém essas toxinas. Eu até já procurei e não encontrei ainda aqui em Foz, porque no momento que eu encontrar, eu vou procurar usar também. Então, essa é a questão. E a questão da cutícula, ela é proteção da unha. A gente não deve tirar a cutícula. E depois que a gente acostuma a não tirar, ela não cresce tanto. Ela vai crescer quanto mais você tirar mesmo. Então, eu brigo com as manicures, porque se eu vou fazer a unha num lugar que eu estou pela primeira vez, elas dizem que mulher chata, porque eu já começo, pode fazer o favor de usar o meu material? Aí eu vou por parte, né? Aí depois eu já peço, não, tira a cutícula. Então, tem algumas que chegam assim, sapatear, né? Ai, cutícula para tirar, elas gostam de tirar, né? E eu não deixo. Então, às vezes eu uso assim, não, tire o mínimo possível. Porque não se deve tirar a cutícula, ela é a proteção da unha também. Tereza, aqui em Foz, lá no supermercado Big, tem uma lojinha de produtos antialérgicos e tem esmalte lá, né? Não sei se realmente a composição, né, poderia dar uma olhada, né? É derma, é de unha, é derma especial para unha, seria esse o nome, né? Mas eu vou procurar. Nas outras lojas eu não encontrei ainda. Vamos caminhar aqui, Tereza, com as perguntas do Teletertuliano, que elas estão se avolumando. Na parafatologia, na página 7, na última linha, você pode comentar o parafato de andar lado a lado do amparador a priori, não necessitar dos pés? Então, a gente, né, dá até para considerar quase que um paradoxo, né? Tem que cuidar do pé, o pé é importante, como o corpo físico também, mas a priori a gente não precisa do pé físico, né, para andar ao lado do amparador. Então, eu acho que é nesse sentido, né, que a gente coloca. É um parafato, é uma realidade, né? Como também, muitas vezes, eu também vou precisar, numa assistência que eu preciso fazer, digamos, fisicamente, lá no hospital ou em outro lugar, eu também vou precisar, né? Mas seria nesse sentido. Quer dizer, andar lado a lado do amparador é mais como uma condição pensênica, né? É um pen, mas não é o pé, né? É o pen do pensamento, né? A afinização do que você está pensenizando. Na tecnologia, agora, na página 7, Maria Tereza, por favor, explanar como funciona a técnica da fisioterapia manipulativa. A fisioterapia é uma especialidade hoje que tem assim muitas técnicas importantes e que ajudam a gente, né? Dá para citar Pilates, dá para citar a própria fisioterapia convencional, Mackenzie, e tem muitos métodos aí, né? Então, a gente sempre comenta assim, ó, na dúvida, procure especialista na área. Uma fisioterapeuta, podólogos, que também, no caso do pé. Então, essa técnica é uma técnica que não dá para a gente desprezar, né? Tem as massagens também, que muitos fisioterapeutas fazem, RPG, RPM. Eu agradeço muito a isso, porque uma época eu precisei muito da fisioterapia, no RPG, RPM, inclusive, porque professora a vida inteira, escrevendo com a mão direita, carregando livros do lado direito, bolsa, tudo que tinha direito, eu detonei esse lado. Aí, de repente, mudei tudo para o esquerdo, claro, detonei o esquerdo. E quem reergueu o meu esqueleto foi, no caso, a fisioterapia. Então, tem muita técnica hoje em dia interessante. Agora, na efeitologia, na penúltima linha, o efeito relaxante da reflexologia podendo auxiliar no tratamento de doenças físicas e psicológicas. É que você trouxe o seu exemplo, né, da própria enxaqueca, né? Sim. A reflexologia é outra área bem interessante, até quem já teve a oportunidade de ir no laboratório aqui da sinalética energética, a gente tem ali, né, o material que mostra toda essa parte. Então, os pontos que estão também na orelha, estão também nas mãos, né? Os pés é porque a região é mais ampla, então fica mais fácil até de você fazer a massagem, manusear, mas também as outras partes ela também se encontra. É porque essa condição dos pontos, né, dos pés, isso vem da medicina chinesa, não é isso? Vem da medicina chinesa. Então, eles associam determinados pontos, né, energéticos que estão localizados na planta dos pés ao funcionamento de órgãos, né, do corpo
humano, não é isso? Sim, Você e quer não é mostrar só aí? na planta dos pés, né? Então, até esse cartaz aqui, ele ótimo. mostra, a gente também, a gente tem tanto a sola Levanta mais dos um pouquinho, pés. levanta mais um pouquinho para o pessoal ver isso. Aqui. Essas figuras abaixo Então, mostram... a sola dos pés, ela tem todos os pontos relacionados com todos os órgãos, né, de acordo com a medicina chinesa, e também a parte lateral do pé e a parte de cima do pé, tanto o direito como o esquerdo. Então, a gente, além de fazer a massagem na sola do pé, é correto massagear também as laterais, a parte de cima e a parte ainda do tornozelo na perna. Pode até subir fazendo a massagem, a automassagem também, até a parte da, como é que chama, da virilha, né? Atrás do joelho aqui, porque ali você tem pontos de drenagem, você pode até terminar com uma drenagem linfática. Se você pegar na internet, vai ter sites assim que traz até o desenho dos órgãos, né? Que facilita ali para a gente encontrar. Você está com um problema no estômago, aonde que você vai pressionar. Até assim, a dica que eu dou é você massageia um dos pés, você vai sentir ponto dolorido, alguma coisa assim, sensível, e massageia bem aquele pé. Levanta, caminha, de preferência descalço, dentro de casa. Presta atenção naquele pé que você massageou, presta atenção no outro se houve diferença. Já que a gente trabalha com pesquisa, né, vamos pesquisar. Para depois você fazer a massagem no outro, para você perceber aí a diferença. Porque a gente, através da reflexologia, você vai estar ativando esses pontos, não é? E eles vão estar trabalhando de forma melhor. Esse esquema. Agora, na paradoxologia, na página 8. Favor ampliar o paradoxo de aprender boas lições com os maus exemplos. Então, se a gente tem aquele familiar, aquela pessoa amiga, ou seja lá quem for, né, que a pessoa está mostrando que tem um problema sério lá, resultante disso, usou salto alto a vida inteira, por exemplo, e agora está com um problema lá no tendão de Aquiles, por exemplo. Então, não deixa de ser um aprendizado pela coisa errada, né? São os exemplos que a gente pode estar vendo hoje em dia, e se a gente pode não seguir, melhor seguir os bons exemplos, eu entendo. E na polinomiologia, você pode expandir o polinômio geoenergia, plantochakra, energossoma, mentalsoma. Então, a gente até já falou alguma coisa nesse sentido, né? Porque a questão energética, a questão somática, psicossomática e mental-soma, né? A gente é o conjunto holossomático. Então, tudo está ligado, não tem como. Se eu quero trabalhar mais o meu mental-soma na escrita, na pesquisa, né? A gente aqui tem muita essa pressão da escrita, né? Do livro. A gente precisa começar desde aí, eu entendo. Desde os exercícios energéticos, prestar atenção na base, a questão toda da energia, para que o mental-soma esteja melhor. Porque eu penso assim, ó, se eu for só priorizar o meu mental-soma e ficar sentado o tempo inteiro, lendo, digitando, escrevendo, para mim, daqui a pouco, dali a algumas horas, isso vai ser problema. Porque o meu corpo precisa de exercícios. Então, é nesse sentido. Então, precisa dar o equilíbrio, né? Cada um dos corpos. Tem uma pergunta aqui que é bem interessante. Na sua listagem, do coloquialismo, no número 87, você menciona o pé de meia, né? Que é o dinheiro economizado, a reserva financeira, não é isso? E aí um verbetógrafo, um teletertuliano pergunta aqui, aproveitando o verbete sobre pé, qual a sua opinião? Foz do Iguaçu seria um bom lugar para se fazer um pé de meia? Como? Foge do assunto, não entendi. Seria um bom lugar para se fazer o pé de meia? Bom, aí perguntou para a pessoa errada, porque eu estou em Foz do Iguaçu aí há 1 ano apenas, fazendo uma experiência, conhecendo aqui, ainda não sei. Como eu já cheguei aqui aposentada, o pé de meia já está pronto, então eu não saberia dizer. Aí eu deixo que alguém responda como é que é a questão do pé de meia em Foz do Iguaçu. Alguém quer responder, gente? Aqui?
Eu acho assim, né, que eu penso que vai depender muito também da ocupação da pessoa, né, do tipo da ocupação profissional da pessoa, da atividade profissional. Foz do Iguaçu tem algumas oportunidades, mas pelo próprio, digamos assim, pela própria característica da cidade né, o tipo de negócios que aqui se encontra, não tem algumas oportunidades que nos grandes centros tem. Agora, tudo depende muito do nível de empreendedorismo da pessoa também, né? Então, eu acho que a vantagem aqui de Foz do Iguaçu, comparada, por exemplo, com alguns grandes centros, é que o custo de vida, me corrijam aí se eu estiver errado, ainda é menor do que, por exemplo, São Paulo, do que Rio de Janeiro, né? Do que grandes capitais. E também pela própria, né, localização nossa aqui, nós não temos tantas assim oportunidades de desperdício de dinheiro, né? Então, é possível se fazer uma economia maior. Mas acho que isso vai depender muito da ocupação profissional, né? De como que a pessoa ela quer, quais são as fontes, né, que ela pretende obter desse pé de meia, né? E agora o que a gente recomenda, inclusive, para as pessoas que vêm para cá, é que elas façam, que queiram se mudar para cá, que elas façam uma prospectiva antes e façam um planejamento, né? Principalmente relacionado a essa condição da sustentabilidade financeira, porque nós já tivemos casos de pessoas que se mudaram para Foz sem esse planejamento, essa prospectiva antecipada, e não conseguiram se colocar no mercado de trabalho, né, ou não tiveram suas expectativas atendidas com relação principalmente à questão financeira, e aí tiveram que retornar para suas cidades em função disso. Então, tudo depende, eu acho, de um bom planejamento, de uma boa prospectiva e, enfim, né, a pessoa tá mais alinhada com a Proexis dela para que ela possa, então, poder fazer o tal do pé de meia, da reserva financeira. Na fatologia, na página 6, você poderia falar mais a respeito dos exercícios físicos regulares diários? Qual o tempo mínimo indicado? Como não sobrecarregar os pés nas corridas? Você comentou alguma coisa já sobre isso, né? Mas acho que sim, pode aprofundar. Então, é importante que cada pessoa, né, tenha o seu autoconhecimento e o que ela pode fazer. Porque tem vários tipos de exercícios físicos, né? E tem pessoas que se sentem muito bem com determinado tipo. Como eu já citei, para mim a caminhada é importantíssima. Eu não fico sem a caminhada, com chuva ou sem chuva, com sol, sem sol, né? Ela faz parte do meu dia a dia. E eu nunca fui para uma academia, por exemplo. Quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, eu até me preocupei um pouquinho com isso, por causa do calor daqui. Eu disse, será que agora eu vou ter que fazer uma academia? Porque as caminhadas eu tive que diminuir um pouquinho aqui em Foz devido à temperatura, enfim. Então, tem gente que faz academia, tem gente que faz, né, outro tipo de exercício físico. A minha sugestão é que a pessoa se analise ou converse com um profissional da área e veja para ela. Tem pessoas que 40 minutos está bom de caminhada. Para mim, 1h15 é o mínimo. Eu, quando cheguei em Foz, o meu hábito era 1h de manhã, 1h de tarde, no mínimo, porque eu caminhava muito, eu fazia tudo a pé na cidade que eu morava. Porém, aqui em Foz é tudo longe, tudo diferente, mudou um pouquinho a rotina. E, para mim, tranquilamente. Se eu tiver que subir vários degraus de escada, eu não tenho problema. A saúde, os exames estão... né? Não está assim... Claro, agora estou com uns probleminhas também, o corpo bate um pouquinho de pino, mas digamos que está mais de 51%. Então, cada um precisa ver o que é importante no seu caso, né? Não tem uma receita mágica do que é importante. Enfim. Na fatologia agora, na página 6, na 7ª linha, sobre a atenção na compra do calçado. Qual seria? O que se deve considerar ao se comprar um calçado? Essa questão aí a gente comentou, e ela é bastante séria, né, da gente procurar que o calçado seja confortável, algumas técnicas que você compre calçado no final do dia, já no dia de trabalho, de andar bastante, o pé então está mais cansado, inchado. Outra dica é você experimentar os 2 pés do calçado e andar na loja com eles,
porque às vezes nos dão o pé direito, e o pé direito é o que muita gente já provou, e de certa forma ele deu uma certa... né? Então, a gente precisa provar os 2 pés de calçado, procurar caminhar. O ideal é que você tenha a confortabilidade dos dedos estarem podendo se movimentar livremente dentro do calçado. É sempre o número, na dúvida, só tem aquele calçado bonito, lindo, no preço que eu queria, mas é um número menor. A dica é não compra. Não compra porque vai se arrepender. Eu mesmo já tenho calçados que eu comprei que acaba não usando, porque não dá, você tenta andar. Então, isso é complicado. Ele não laceia, né? Ele não laceia, né? Agora tem técnicas aí que falam que laceia, mas dificilmente ele vai ajustar. E ainda na fatologia, no final da última linha da página 6 e na primeira linha da página 7, né? De onde vem o fetiche relacionado aos pés femininos? Existe o inverso, ou seja, o fetiche com pés masculinos? Então, essa é uma área bastante complicada. Da onde vem, pela pesquisa, a gente até colocou, deixa eu ver aonde, lá na página 9, na culturologia, o último item, a cultura oriental multissecular de dedicação aos pés. Então, eu acho que vem daí, né? Porque por muitos séculos as pessoas dedicavam atenção muito grande aos pés e chegavam até mutilar os pés, né? Antes do ato sexual. A questão de a mulher, principalmente, achar que a sedução é maior através dos pés. Então, essa área aí é uma área bem complicada. É bem complicada essa questão aí, né? E a gente sabe que existem mulheres, né, podólatras, narcisistas ainda. Isso tem muito. Que elas não vão hesitar em comprar um número menor de calçado para chamar a atenção, porque hoje em dia tem calçados de muito bonitos, digamos assim, né, da parte estética, assim, lindérrimos, e tem casos que ela compra um número menor, inclusive. Mas também, na minha pesquisa, fala lá que não é só questão de pé pequeno, as pessoas que têm esse fetiche aí, digamos assim, também tem pelo pé grande, pelo pé... até que tenha chulé. Não é assim que seja só aquele pé bonito, lindo, maravilhoso. E da questão masculina, agora que falou na pergunta, eu acabei não pesquisando. Eu não vi, durante a minha pesquisa, falou mais diretamente a pés femininos. Na questão da cultura oriental, né, essa mutilação dos pés é porque tem a questão dos pés serem pequenos, né? Então, na China, principalmente, as mães amarravam os pés, colocavam sapatos, né, muito apertados, sapatos muitas vezes de pano, muito apertado nas crianças, para que os pés já ficassem, não crescessem, né, e ficassem reduzidos. Isso realmente causa mutilações sérias, né, inclusive dos dedos, dos ossos não crescerem. E aí a pessoa fica com sequelas gravíssimas, mas justamente para ficar com os pés pequenos, porque pela cultura oriental o fetiche, ou digamos assim, a feminilidade vem com os pés pequenos. E a condição do estímulo também, né, da libido, da sexualidade, através da massagem nos pés. Tem aquele filme Lanternas Vermelhas, não sei se vocês já viram, vocês lembram? Que antes lá, né, das concubinas do imperador, né, encontrarem com eles, elas eram submetidas à massagem nos pés justamente para poder estimular, eles faziam, né, com os martelinhos assim, para estimular os pontos certos na questão da sexualidade, da libido. Você tem alguma informação a passar sobre a condição do fetiche? Não, só, já que está falando em cultura dos pés, queria que analisasse aí a cultura de certos lugares andarem de pés descalços. Ah, sim. Onde é que eu conheço na Mesquita, parece que tem que andar de pé descalço, não sei se tem mais algum lugar. Eu não pesquisei, assim, Eucardio, exatamente quais são os lugares aí, né? Mas é uma cultura que a gente sabe. Até tem uma brincadeira que o pessoal do marketing usa muito, né? Tipo, chegou 2 pessoas para trabalhar numa cidade lá para vender calçados, né? Num país desse. E aí um deles telefonou para o chefe dele lá e falou assim, aqui não adianta trazer calçado porque todo mundo está descalço, né? E aí o outro falou, não,
falou para o chefe, pode mandar todos os pares de calçado que tiver, porque aqui todo mundo está descalço, vai vender muito, né? Brincando, então tem essa brincadeira que eles fazem. Mas eu não pesquisei realmente aonde que existe. Mas existe. Quer falar? Está faltando o microfone, é isso? Tem que ligar, põe para cima. Vai falando. Bom, agora saiu. Bom, primeiro, meu nome é Vanderlei, né? Eu li o verbete todo, né? E parabenizar, assim, pelo material bibliográfico usado, pela a escolha dos subtítulos e também por ter coletado muitos nomes assim que são usados aí na cultura popular, né? Que eu encontrei um monte aqui, né? Que eu já morei em vários lugares do Brasil, então e por coincidência eu tenho um documentário aqui que é chamado de A Universidade dos Pés Descalços. Aí está aqui no meu HD externo, se vocês quiserem copiar para assistir. Foi feito na Índia, né? Verdade, mas isso me passaram pela internet. Agora não tinha. Aí como eu sou professor, eu sempre passo ele para meus alunos, né? Então é a Universidade dos Pés Descalços. Aí se você quiser copiar, depois tá aqui, né? Mas o que é essa Universidade dos Pés Descalços? Os alunos ficam todos descalços, é isso? O que é? Na época é um professor universitário que estudou na universidade, galgou todos os títulos, estudou nas melhores universidades do mundo, estudou em Londres, e ele não quis dar aula numa universidade dos grandes centros, uma universidade de Cambridge, uma universidade de Harvard, uma universidade de Berlim, uma universidade... uma UCLA, a Universidade da Califórnia, a Universidade de São Paulo. Então ele não quis dar aula numa grande universidade. Aí ele foi morar num povoado, pessoas simples, pobres, na Índia, e criou essa Universidade dos Pés Descalços, assim, para trabalhar com a sabedoria popular, né? Interessante. Realmente, isso é bem bacana. Isso eu vi há um tempo atrás e acabei não lembrando. Seria uma curiosidade até interessante. Se você tiver por coincidência, eu tenho ele aqui, né? Eu estou lendo aqui, a hora que eu falei, mas tem um filme sobre isso aqui, a Universidade dos Pés Descalços, ó. Sim. É um que você coloca aqui, ó, olha aí. Da maniologia, né? Sim. Maniologia, andar ou ter uma coleção de calçados ou não ter calçado nenhum, né? Eu me lembrei bom, então, assim, eu parabenizo o seu verbete, né? Não tenho nada assim a questionar. Agora, na 61 aí, só a título de dúvida, na página 10, no item 61, pede altar, arrecadação dos parócos e não paracos. É só para te dar um apoio. Não, é páracos. É páraco mesmo? É páracos. É paro, é porque está com A, páracos. É paro, né? Com O. É páracos. Não é páracos? Mas o povo, assim, na linguagem popular, o povo fala muito do pé de altar, né? Sim. Não, o cara é paróquio. Mas é pároco. É pároco. Paro. Então, tem um O, né? Paro. Então, você que me corrige ao invés de eu te corrigir aí. Tá certo. Olha, nem tinha me dado conta nisso aí. Muito obrigada. Né? Párocos. Agora, pegando o gancho, tudo bem, Vanderlei? Oi? Você já terminou de fazer isso? Já terminei de fazer minhas observações. Obrigada. Está aqui o documentário, tá? Tá, legal. Vamos falar no final da tertúlia, bacana. Obrigada. Pegando o gancho do Vanderlei, na maniologia, mania de andar descalço, tem essa pergunta aqui de um teletertuliano, né? E quer saber por que a mulher ama sapatos. Por que será? E é difícil, né? Você passa numa vitrine e chama atenção. Olha, não sei se é todas, mas eu gosto também. Agora, o porquê, mas eu acho que não são todas também, porque tem casos que não são assim, né? Acho que depende de cada um. O estilo, talvez, da pessoa, enfim. Tem casos extremos, né, emblemáticos, como da Imelda Marcos, né, que tinha
centenas, de milhares, talvez, né, de pares de sapato, mas, de uma maneira geral, acho que sapato faz parte, sim, na média, né, faz parte do universo de idolatria feminina na parte de acessórios, né, porque acho que caracteriza, né, algum tipo, passa a ser um complemento, né, no vestuário que acaba chamando a atenção, acho que na questão do salto também, mas eu também não saberia dizer por que e o mulher modismo, ama sapatos, né? Mas eu também não hesito em pegar uma sacolada, de repente, levar para o sapateiro, organizar o que dá para organizar e aproveitar, né? Tem até aquela história, né, das mulheres se sentirem como centopeias, ou seja, precisam de milhares de pares de sapatos, os homens aranhas, que precisam de milhares de relógios, né, para poderem, cada um tem a sua predileção, não é isso? Eu já passo a palavra para você, tá? Na fatologia, agora, na página 6, na 7ª linha. Você já falou sobre isso, né? Quais os cuidados e atenção na compra do calçado, né? O calçado ideal não depende da finalidade? É possível nos trazer alguns exemplos? Se você quiser só complementar essa pergunta da teletertuliana, porque você já respondeu sobre isso, né? Olha, tem um site, se você colocar lá no Google, a escolha do sapato sem prejudicar o seu corpo, é um site bem interessante, que ele até traz o problema, né, do problema que aconteceu agora aí com a Xuxa, né? Se você colocar a escolha do sapato sem prejudicar o seu corpo, eu não sei se eu cheguei a colocar esse aí. Então, ele dá uma explicação de todos os tipos, né? E traz até a figura, salto alto demais, salto fino demais, sapatilha, rasteirinha, salto plataforma, e ele explica assim toda a questão de cada um, o que prejudica, né? Por que não se deve usar, e coloca também que o ideal é sempre buscar um calçado que tenha um salto baixo, com cerca de 2 a 3 centímetros de altura, assim como o tênis. Mas para cada, digamos, para cada evento, você vai precisar de um tipo de calçado, né? Então, a dica também, ela está ali na número 1 da bibliografia. E é importante a gente não abusar, né? Você pode até usar por um determinado tempo e sempre ter esse cuidado. O problema é sempre que o excesso é que é o prejudicial, né? Em tudo. Uhum. Tem vezes que acorda à noite com cãibra em uma perna. Pode ter relação com o pé? Penso que isso talvez seja algum tipo de assédio de alguma concener. Você pode comentar, Maria Tereza? Então, cãibras é um problema que ocorre. Eu até acho que não relacionei ali. Depois, na pesquisa maior, eu acabei encontrando o problema de cãibra frequente, que é um problema que eu também tenho, que as caminhadas me ajudam bastante. E eu não sei, eu não consegui, no meu caso, descobrir qual é a causa. Eu já tentei várias especialidades, eu já tentei, assim, os exames estão normal. Potássio, tudo normal, e tem problema de cãibras. Então, o que eu encontrei, assim, que pode significar desidratação e deficiências nutricionais? Também eu não me enquadro aí, né? Tomo bastante água e tal, não me sinto aí. E cãibras ocasionais ou raras pode ser um problema mais genérico nos pés. Eu encontrei isso também, né? Mas diz que pode indicar condições graves em problemas nervosos e circulatórios, mas também inofensivo, né? Se for o caso de deficiência nutricional. Então, dá como opção ingestão de potássio, magnésio, cálcio. Nada disso se enquadra para mim. Para mim, o que resolve são as caminhadas. Isso me ajuda muito. Tem questões até de cãibra relacionadas à condição da tireoide, né? Em função do... A tireoide também encontrei isso. Até uma vez eu fui conversar com o professor Valdo e a minha pergunta para ele foi se tinha relação com que chakras, porque principalmente cãibra nos pés. Eu tive uma das gravidez de uma das minhas filhas, que eu tinha esse problema sério de cãibra, assim, nas duas pernas, né, na panturrilha. E um dia eu pensei, quem sabe isso aí pode ser, né? Deve ter relação com algum chakra, mas o professor também não soube me dizer. E o que ele comentou, presta atenção na postura, né, no tipo de... E eu continuo também na pesquisa, eu ainda não sei a causa. Tem que fazer uma pesquisa mais ampla, né?
Quando menina, eu disse uma vez que a parte mais importante do meu corpo eram os pés, pois eles me levavam onde eu queria. Meu pai sempre repetia isso. Antes, eu achava ser só frase infantil, mas esse verbete me chamou a atenção sobre esse meu pensamento quando criança e a possibilidade de ele ter origem em vida passada. O que você acha, Maria Tereza? Eu acho que tem sentido, né? A gente não pode desprezar as vidas passadas de forma alguma, né? A minha questão também de pesquisa, de ter interesse pelo pé, também me leva a essa condição, né? No passado, devo ter trabalhado alguma coisa nessa área. Inclusive, quer dizer, desde menina, desde criança, né, a pessoa ter esse tipo de pensamento, que normalmente não é um tipo de pensamento frequente, né, em crianças. O pé é a parte mais importante do corpo. Então, a hipótese de ter alguma relação com retrovida tem fundamento, né, tem base. Esse teste do pezinho que você menciona na fatologia, na primeira linha, o que é, quando deve ser feito e para que serve? Pois é, o teste do pezinho, ele é um exame laboratorial simples, mas de uma importância muito grande, porque precocemente, né, é feito ainda isso na maternidade, pode ser descoberto doenças, né, metabólicas, genéticas e infecciosas que poderiam causar até problemas depois irreversíveis no bebê. Então, é um teste assim, bem interessante e ele deve ser feito a partir do 3º dia que a criança nasce e depois disso o mais rápido possível. E ficou com esse nome aí conhecido porque a análise que é feita é retirada amostras de sangue do calcanhar do bebê. E aí, coincidentemente, eu estava num laboratório em Santa Maria um tempo atrás e eu vejo lá teste do pezinho. Eu estava já pesquisando, as coisas vêm, né? Então, um panfleto aqui, inclusive do CTN, né, que é uma instituição, aqui tem telefone de Porto Alegre, mas tem um site, onde ele mostra assim, uma ampla amostragem de tipos de doença, porque, inclusive, tem casos muito sérios que a criança não pode nem com o leite. E qual é o primeiro alimento que se dá? É o leite, né? E pode causar um problema sério. Então, esse teste é muito importante fazer sempre. Você queria comentar alguma coisa? Você queria fazer uma pergunta? Se você já pensou, teria uma dica, por exemplo, quando você vai dar um sapato, né? Porque eu já ouvi falar assim, onde estão as suas energias ali da pré-kundalini. Então, assim, o ideal é não dar esse sapato, né? Você descartar o sapato para que outras pessoas não fiquem tendo em contato, utilizando ali as suas energias. A gente sabe que a energia ela pode ser também limpada, né? Pode ser desassimilada. A roupa também, tudo tem a questão energética, né? Então, aí depende. E depende também da afinidade que você tem com aquela pessoa, né? E eu acho também o calçado mais difícil de dar certo de uma pessoa para outra, né? Eu vejo, por exemplo, lá com as minhas filhas, roupas é bem fácil da gente usar, né? Já o calçado dificilmente dá certo, mesmo que seja o mesmo número, né? Eu acho que cada caso é um caso, né? Se você... Às vezes também aquela pessoa lá que está precisando de mais e aquele calçado pode servir... A pessoa, às vezes, nem entende nada de energia, precisa agasalhar o pé. O que é mais importante, né? Existe a TACOM também. Esse fato da lei da economia de males, eu acho que também eu concordo com você, tem casos e casos, né? Eu acho que também depende, assim, de quanto tempo você usou o sapato, porque às vezes você compra um sapato e usa pouco tempo, né? E depois já se desfaz, ou no caso, às vezes, de criança, né? Que usa o sapato, o pé cresce, aí já está na hora de passar. Porque tem pessoas que realmente necessitam, né, de sapatos. E na nossa cultura, a condição de você ter um calçado está relacionada à condição da dignidade humana, né? Então, a pessoa que anda com pés descalços ou que não tem um calçado, ela, culturalmente aqui, né, ela é vista como uma pessoa isso afeta a dignidade da pessoa, do seu ponto de vista social, né, e na própria psicologia.
Então, em determinados casos, às vezes vale a pena, sim, você, né, fazer a doação do calçado, de calçado. Agora, realmente, calçados que você usa muito, chinelos, ou calçados que você tem mais hábito de usar, aí você tem que ponderar e ver, né, se consegue fazer uma boa limpeza energética, então você descartar mesmo, né. Para nós que trabalhamos com energia, para a gente que entende um pouquinho de energia, o ideal seria fazer já essa limpeza energética, né? Quando possível, né? Não, com relação a esse assunto de calçado, esses dias me chamou a atenção, numa lixeira aí da rua, estava cheio de calçados assim, novos não? Seminovos, e abandonados e ninguém pegou. Então, acho que aí a pessoa já vai pensando nisso, né, de que eu acho que todo o resto tinha sido revirado e levado, mas os calçados estavam ali, dizendo, mas como? O pessoal não viu, tinha bastante calçado aí e não aproveitou, não levou. Então era de outro número, me chamou a atenção. Então não servia, mas tem isso mesmo. Agora, na fatologia, 2 perguntas que você já respondeu, Maria Tereza, se você quiser acrescentar algo mais sobre o compromisso dos pais na fatologia, os compromissos dos pais na educação podálica dos filhos. Eu considero que é como qualquer outro tipo de educação, né? Porque a criança, por mais que você pense que é uma consciência que, quem sabe, já está ali muito mais evoluída que você, mas naquela condição de criança ela não tem tanto conhecimento, né? Então, cabe aos pais essa orientação de qual tipo de calçado usar. Às vezes a criança quer aquele calçado lá que ela é fã, de um ídolo lá da TV, mas aquele calçado não é o ideal para ela, porque o salto é muito alto, ou sei lá, dependendo, você precisa dar essas orientações. Eu entendo que é por aí, né? E às vezes, assim, até para criança, às vezes tem uns tênis, né, que tem luz, que tem apito, que tem, né? Vocês já viram isso? Ouvindo o menininho, ele andava, além de fazer o barulho, acendia a luzinha, era uma coisa. E é interessante, né? Tem um apelo, assim, para a condição, principalmente, do público infantil. Mas, muitas vezes, nem são tão confortáveis esses sapatos, né? E a criança, ela se apega demais àquele sapato, àquele calçado, justamente por esses elementos lúdicos, né? Mas acabam prejudicando o próprio andar e tendo problemas depois. Então, realmente, e outra coisa que eu estou lembrando agora também é a orientação da higiene, da higienização dos calçados, como das roupas, né? Que a gente não falou. O tênis também precisa ser lavado, né? O calçado, deixar o ar livre depois que usou, para evitar problemas, né, de bactérias, o suor que fica ali. Então, toda a questão da higienização também, né, porque é bom que a criança, desde cedo, aprenda a cuidar os seus próprios calçados também. Falar nisso, Maria Tereza, aqui na argumentologia, na página 9, você traz algumas enfermidades, né, que têm relação com os pés, relativas ao pé, né? Você quer explicar algumas? Parece que você tinha alguma observação a fazer com relação a esses itens que você coloca aqui, né? Então, bem colocado. Na hora da pesquisa, eu fui listando ali as enfermidades, né? Selecionei algumas, e agora, aprofundando mais nos últimos dias do que era cada uma delas, eu me deparei com algumas aí que são sinônimas, então eu acho que a gente precisa arrumar antes de ir para a enciclopédia. Por exemplo, frieiras e pé de atleta são sinônimos, é a mesma situação. Então, quando eu estava pesquisando, lá encontrei frieiras e falava bastante sobre frieira, eu listei, né? Depois o pé de atleta. Então, é a mesma coisa, que são aquelas manchas avermelhadas, causa coceiras. É importante a pessoa ter certos cuidados, principalmente no inverno, né? Pés descalços em lugares que estão úmidos, principalmente na praia, piscina. É um problema bem sério que pode ocorrer. Então, gostaria de fazer essa correção. E também as infecções por fungos na pele e nas unhas têm a relação com as micoses, né? Então, seria sinônimos também, a gente precisa arrumar. Então, como o nosso pé ele está exposto às caminhadas, ao suporte do peso, enfim, ao equilíbrio, nem sempre a gente toma os cuidados, a gente pode ter essas enfermidades que vai desde pegar um bicho de pé, que pode ocorrer na areia, principalmente em lugar que tem muito gato, cachorro,
Não é que pegue somente no pé, a gente, né, pode pegar na mão também, a criança está, mas ele levou esse nome, né? O problema dos calos é uma coisa assim bem séria também, do calçado não confortável. Aqui tem uma dica que é importante, que eu descobri há pouco tempo, é a gente usar o creme hidratante do que a gente usa no corpo, usar no calçado antes de usar. Passa por dentro do calçado o creme hidratante, passa no pé também, e aí eu consigo o calçado novo já botar direto e sair andando, então, para evitar os calos, né? Então, tem vários casos, o pé cavo, o pé chato, pé diabético, pessoas de mais idade, prestar atenção, que às vezes surge um cortado, uma ferida, e aquilo ali não cicatriza, e às vezes a pessoa não sabe do problema, que às vezes ela pode estar enfrentando, e de repente isso aí é bem sério, né? Também tem rachaduras nos calcanhares, que podem ocorrer muito, isso aí é problema a pessoa se andar descalça, ela tem que evitar de andar descalço, tratamento também. Sesamoidite, que é o caso daqueles ossos ali, que é a doença da Xuxa, digamos assim. E aí tem desde unha encravada, que é um problema sério, porque a pessoa às vezes não sabe como cortar direito a unha, que o ideal é cortar retinha, né? Enfim, então a gente listou aí algumas coisas. Pé de cera. Tem que falar no microfone, Faltou só um pé aqui que tu não colocou. Pé de cera. Na listagem dos... O povo do sertão, quando machuca o pé, eles fazem um pé de cera e faz um voto, né? Aí bota lá no altar, né? Assim, quando é a festa do São Francisco de Assis, por exemplo, né? Em Juazeiro do Norte e tal, né? E aí o pé melhora, né? Sim. Esses ditos populares assim, e regionais, sugestão, né? Eu encontrei mais de 200, a lista foi enorme. Então a gente teve que selecionar. Encontrei muitos assim regionais, mas não deu para colocar. E mesmo assim ainda eu vi que ficou algum repetido. Por exemplo, o 36 ali com o 64, né? O pé de arrasto, ou ir arrastando o pé. Então ele é o mesmo significado. Então de repente dá para a gente tirar o que é igual e... Eu imaginei que você deveria ter encontrado mesmo. Eu até fiquei me policiando aqui se eu deveria fazer intervenção. Não, mas é boa sugestão. Tereza, na página 7, na 10ª linha, a pré-Kundalini atuando nos fenômenos da incombustibilidade ou folclórico, caminhar com os pés descalços sobre as brasas vivas sem se queimar. Poderia comentar um pouco? Então, nunca fiz esse teste, né? Mas a gente sabe que é possível, né? Bom, essa questão energética, até a gente pode pegar um exemplo mais dramático ainda, né? Até uma arma, diz que a gente pode, através né, pelo mental, né? A arma pode estar ali engatilhada para dar o tiro e você pode bloquear, né? Então, acho que é mais ou menos semelhante a questão da energia, que que existe bastante ali, o pensamento que atua também, né? Pensamento positivo de que a brasa não vai queimar. É possível. Eu encontrei isso no 700 experimento, né? Que há essa situação aí. Diz que existem crenças, né? Que leva a teste quando uma pessoa tem que andar para ver se ela está apta para fazer determinado trabalho. Aí eu pensei nisso também. Eu falei, o pensamento positivo, né? Porque como é que não vai andar na brasa ali e não vai queimar? Tem inclusive assim, eventos motivacionais relacionados a essa questão, né, de desenvolvimento da vontade, né, e do domínio da vontade, da autossuperação, que as pessoas utilizam, né, essa técnica de colocar um caminho assim, brasas, para que a pessoa caminhe. Mas acho que tem também uma condição ali do tempo que a pessoa fica sobre, né, a brasa incandescente, da própria temperatura, porque dependendo de como vai estar, você vai falar sobre isso, de como está ali o ambiente, não fica quente ao ponto de causar algum tipo de queimadura de 2º grau ou 3º grau, né? Também tem isso, né? Pode a pessoa não sentir e depois ela passar por algum tipo de lesão.
Você vai falando que vai funcionar. Tá ligado? Você tem que botar o pininho para cima. Alô? Alô? Isso. Pronto, já deu. Ok. Boa tarde. Boa tarde. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Com relação a essa questão aí do caminhar sobre brasas, eu já passei por essa experiência, já caminhei. Sim. E aí? Sem problema. Agora, recentemente, eu vi na televisão, no Caçadores de Mitos, não sei se vocês conhecem esse programa, era do Discovery, hoje passa na TV Cultura lá de São Paulo, toda noite, das 8 às 9, eu acho. E outro dia eu vi um em que o mito era: é possível caminhar sobre brasas? E eles demonstraram que é possível caminhar sem queimar os pés, sem nenhuma questão mítica envolvida. Ou seja, o mito ele foi comprovado ou quebrado, dependendo do ponto de vista, né? O que acontece é o seguinte, é que existem algumas condições que precisam ser estabelecidas para que a pessoa caminhe sobre as brasas. Eles queimam, fazem a fogueira, produzem as brasas e esperam um certo tempo até criar uma camada de cinza sobre as brasas e a pessoa caminha rapidamente. Eles simularam uma pessoa não com os pés descalços, porque era uma experiência e não podia colocar em risco ninguém. Então, eles colocaram um calçado que tinha um detetor de temperatura. E eles mediram a temperatura da superfície no caminhar sobre as brasas. E, como a pessoa caminha rapidamente, o tempo de permanência da pele sobre a brasa de décimos de segundo, não é suficiente para que a temperatura da pele atinja o valor que vai queimar, os pés. Então, isso é possível sim, desde que cumpridas determinadas condições. É uma técnica que deve ser feita de acordo com aqueles preceitos lá. A pessoa pode caminhar sem queimar os pés. E tem essa condição mais... Eu acho que cumprida essas condições, tem a questão do efeito psicológico, né? Da pessoa passar pela condição da autossuperação, enfrentar determinado um desafio, mas tem que ver se a temperatura da brasa está adequada para o caminhar, né? Senão, o mais correto seria correr sobre a brasa, então, né? Porque... Não, aí é que tá. Se a pessoa correr, talvez seja perigoso, porque ela vai levantar, ela vai pular. Vai pular e aí vai pular a brasa vai atingir a lateral do pé, aí não sei, aí talvez seja mais complicado. Mas eu queria também aqui fazer uma pequena contribuição aqui na fatologia, bem no meio aqui, esse assunto já foi falado, em que... Qual que é a linha, por favor? Saudável de alternar diariamente o tipo de calçado e a altura do salto. Isso já foi comentado com relação à altura, mas com relação à alternância do calçado, eu, por exemplo, eu procuro ter 3 sapatos que eu revezo diariamente. Eu nunca repito o mesmo calçado de um dia para o outro. Eu deixo que ele fique arejando pelo menos 2, 3 dias, para evitar problemas de doenças que você já mencionou aqui, né? Eu acho que isso foi uma recomendação que eu tive de um dermatologista. Procure usar 3 calçados e alterne, não usa nunca o mesmo calçado 2 dias seguidos. Deixa arejando e usa toda essa prevenção aí. Ok? Muito bom. Sim. A gente até citou no caso do tênis, né? Ter 3 pares de tênis lá no início até. Tem uma pergunta aqui, Maria Tereza, se você pode esclarecer ou trazer mais informações a respeito. A pessoa teve uma fratura de Lisfranc em julho do ano passado. Na época, nenhum médico consultado quis operá-lo, mas depois de 2 semanas disseram que precisavam ter feito a cirurgia. Ainda dói de manhã quando caminho. Quanto tempo seria normal demorar a recuperação desse tipo de problema? Aí tem uma informação aqui da nossa equipe
interna, a fratura de Lisfranc é uma lesão óssea traumática ocorrida na chamada articulação de Lisfranc, localizada na porção do meio do pé, ou peito do pé. Uma informação sobre isso você possa dar? Eu encontrei alguns casos mais ou menos parecidos também, agora na pesquisa, né? Só que, assim, tem que ver com especialista, né? Podólogos, ortopedia, fisioterapeuta, né? Neste caso, realmente, eu não tenho, assim, como dar uma... Melhor mesmo é até ouvir mais de um especialista, né? Mais de um ortopedista, às vezes mais de um fisioterapeuta, né? Para ter opiniões diferentes e a pessoa poder, né, ter mais opções, né, em termos de eu faria isso, eu ia ouvir a opinião de mais de um na área. E uma última pergunta aqui, Maria Tereza, poderia falar algo sobre pessoas que andam nas pontas dos pés? Meu filho de 12 anos anda assim até hoje e já fez vários exames e nada resultou. Tem que ver, né? Porque o correto, a pessoa que anda na ponta dos pés, ela vai estar colocando todo o peso nessa região. O correto é a gente apoiar o peso, onde dá um impacto maior no calcanhar, depois a metade do pé e, por último, os dedos. Então, alguma dificuldade, alguma anormalidade a criança pode ter, né? Seria o caso também de ver ortopedistas, né, fisioterapeutas. Às vezes é preciso ver mais de um para tentar descobrir, porque não seria o correto. E procurar algum tipo de tratamento mais rápido possível, né? Porque com 12 anos isso já está passando da hora, talvez, né? Sim. Maria Tereza, muito obrigada. Parabéns pelas brilhantes informações. Sua defesa foi com o pé nas costas, né? Obrigada a você. Tá bom? Foi muito bom mesmo, bastante útil, né? E a gente aguarda os seus próximos verbetes, tá bom? Obrigada a todos pela participação e vamos aos nossos comerciais. Obrigada. Na tertúlia de hoje nós tivemos 18 assinaturas no livro de presenças, 14 perguntas presenciais e 23 perguntas online. Agora vamos passar aos recados. Primeiro a Marta Ramiro vai falar sobre o primeiro simpósio de teáticas da Conscienciologia e, em seguida, a Beatriz sobre o curso avançado em saúde consciencial. Boa tarde a todos. Da parceria entre os Colégios Invisíveis e o CAEC, nasceu a primeira Semana Paracientífica. Desta semana, nós queremos destacar o primeiro simpósio Teáticas da Conscienciologia, que vai acontecer no período de 25 a 27 de julho deste ano. Nesse simpósio, estão divididos em 3 mesas. Na primeira mesa, no primeiro dia, nós vamos ter 2 mesas com 5 trabalhos no preparo intraconsciencial para a pré-intermissão. O que a pessoa precisa fazer, o que ela precisa reciclar, o que ela precisa melhorar para preparar-se para ser um líder interassistencial na pré-intermissão. No sábado, dia 26, nós teremos 5 trabalhos. Serão 2 mesas de debates falando sobre o preparo interconsciencial para a pré-intermissão. Como que os grupos, como é que é o relacionamento interconsciencial, como é que ele pode ser melhorado para que haja um êxito melhor na pré-intermissão. E no dia 27, no domingo, nós teremos uma mesa de debates com 3 trabalhos falando sobre o preparo parapsíquico para a pré-intermissão. Nesse evento, portanto, no primeiro simpósio, nós teremos a participação dos colégios invisíveis da consciencioterapia, mental somatologia, neuroconscienciologia, para-história, ressexologia, dessomatologia, reurbanologia, cosmoeticologia, conscienciometria, paratecnologia. Repetindo, colégio invisível da para-reurbanologia. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC, pelo telefone 045-3525-2652. Repetindo o telefone 045-3525-2652. E nós estamos também abertos para outras atividades que serão apresentadas durante o evento. Aguardamos a sua presença. Obrigada e até lá. Boa tarde a todos. A OEC convida você a participar do curso Avançado em Saúde Consciencial. Este curso é gratuito e gratuito.
É um curso teórico e prático de autoexperimentação. O curso avançado em saúde consciencial possibilita o participante a vivenciar a autoconsciencioterapia. Possibilita também aprofundar nas autocuras e a tornar-se terapeuta de si mesmo. Possibilita também ampliar a própria saúde integral e consciencial, favorecendo maior equilíbrio e qualidade de vida. Este curso acontecerá no campus da OIC, com início nos dias 16 e 17 de agosto. É um curso composto de 12 módulos e os módulos são mensais. Maiores informações pelo telefone. Código de área 45 3025 1404. Ou pelo site www.oic.org.br. Obrigada. Para amanhã nós teremos o verbete de número 3031, o tema consulente de dicionário da especialidade lexicologia com a verbetógrafa Rosimeire Victoriano. Todos estão convidados a participarem e enviarem as suas perguntas. Muito obrigada.